Continuando, nós vamos falar hoje sobre o nosso amor ao próximo. E para falar desse assunto, nós vamos estar lendo a passagem de 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7, mas eu não vou ler todos aqui para não ficar cansativo, mas eu vou ler algumas partes e vou comentando, tá bom? Então, começando lá no 1 João capítulo 4, fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa parte do texto fala que Deus é amor e relaciona amor com conhecer a Deus. Nós já falamos no capítulo 2 sobre conhecer a Deus. Quem ama, busca conhecer. E aqui ele afirma que aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, quando a gente está com dificuldade de amar o próximo, mesmo de amar a Deus, é porque falta uma busca. A gente precisa conhecer a Deus, né? Você não ama o que você não conhece. Então, você precisa buscar conhecer, como nós já falamos no capítulo 2. Prosseguindo, nesse texto, ele fala da manifestação, do amor de Deus, que foi enviar Jesus, seu Filho unigênito, para morrer por nós, para que a gente pudesse viver, Para que a gente pudesse viver, foi que Deus enviou Jesus, Porque nós já estávamos condenados, morte e morte eterna, tá? E aí ele comenta um pouco sobre esse amor, pela propiciação dos nossos pecados, por isso e tal. E ele fala que a gente precisa amar o nosso próximo, Que quem está em Deus ama o próximo, Como diz aqui, Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Certo? Depois, continuando, ainda tem uma parte que diz assim, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro, Então, a gente só ama a Deus, ou só ama a nós mesmos, só ama o próximo porque ele nos amou primeiro. Então, assim, é do amor dele por nós que decorre todos os outros ângulos, do amor que a gente está falando aqui nesse livro, tá? Então, aqui, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro, certo? Aí continua, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. A palavra não economiza, como se, não, vou amenizar aqui, vou amenizar. Não, chama de mentiroso. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, uma coisa puxa a outra, tá? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão, Se você ama a Deus, então ame também ao seu irmão. É o mandamento dele, E dele temos este mandamento, tá? O que é mandamento? Mandamento é uma ordem, é algo para você obedecer, tá? Como ele é o nosso Pai amoroso, mas também é o nosso dono, o nosso Senhor, então ele manda e a gente obedece. Essa passagem, no caso é 1 João 4, de 7 a 21, tá? Se couber aqui na descrição, eu vou colocar essa passagem para vocês lerem aqui. Nessa passagem, fica claro que o nosso amor pelo próximo não depende do benefício que o próximo pode nos dar. O nosso amor deve ser independente daquilo que nós vamos ter em troca. Inclusive, a Bíblia fala em outra passagem que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, precisamos entender, deixar claro que o amor ao próximo não tem a ver com se a pessoa é legal, se a pessoa me ama também, se a pessoa quer o meu bem ou não. Isso não tem a ver, tá? O amar ao próximo, você deve amar simplesmente, assim como Deus fez por nós. Ele nos amou independente da nossa contraprestação, porque ele nos amou primeiro. Pois bem, se ele nos amou sendo Deus, nós também a nossos iguais. Algumas partes desse texto fala justamente do fato de que se a gente ama a Deus, então a gente ama o nosso próximo e isso identifica se Deus está em nós. Então observe, tem algumas partes nesse texto que diz assim, se amamos uns aos outros, Deus está em nós. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E ainda chama de mentiroso, que nós já comentamos, quem diz amar a Deus, quem não viu e odeia seu irmão a quem viu.
Então, quer dizer, existe uma contradição. Você não pode amar a Deus e não amar o seu próximo. Então, você deve amar o seu próximo e amar a Deus e amar o seu próximo. É uma coisa com a outra. E aí tem essa finalização, né? Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aí um pouquinho mais adiante, lá em 1 João capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha só como essa passagem ela relaciona, né, o mandamento de amar ao próximo, né, com o amor a Deus, né? Se você ama a Deus, você ama aquilo que ele gerou. Ele gerou você, então você ama a si mesmo, e ele gerou a todos os outros. Então você precisa amar o próximo, amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus. Tudo é mandamento de Deus, certo? Então, se dizemos que amamos a Deus que nos gerou, também devemos amar a todos os demais que foram gerados por Ele. Agora vamos passar para a passagem de João 13:34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Olha só, nessa passagem, né, nós já tínhamos comentado sobre amar, né, como a nós mesmos, né, quando nós falamos do nosso amor por nós mesmos, então nós precisamos nos amar para poder amar o próximo. Só que nessa passagem aqui de João 13, o Senhor fala o quê? Que nós não só amar como nós amamos a nós mesmos, mas amar como Cristo amou. Então, esse é um mandamento ainda aperfeiçoado, aprimorado, né? Por quê? Porque a gente pode até ter uma deficiência sobre o nosso amor por nós mesmos. A gente pode até não conseguir nos amar como a gente deveria nos amar. Mas só que esse mandamento aqui, esse novo mandamento vos dou, que ele está dizendo aqui, é além, é como Cristo nos amou. E como que Cristo nos amou? Né? Sem merecimento algum, sendo nós pecadores, né? Sem ter correspondência. As pessoas estavam ali para crucificá-lo, gritando para crucificá-lo, e Jesus estava morrendo por aqueles, por todos nós. Então, o amar como Cristo amou ainda que você esteja tomando pedradas, ainda que as pessoas estejam querendo a sua morte. Então, isso é o amor, amar como Cristo amou. É realmente amar quem não merece, né? É isso que Cristo fez por nós. Agora, um detalhe, tá? O fato de Deus nos amar, Cristo nos amar, não nos isenta das consequências dos nossos atos, dos nossos pecados. Ah, Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser e eu não vou sofrer as consequências. Bem, a palavra de Deus, ela fala também do princípio, né, do plantio e da colheita. Então, nós não podemos ignorar isso achando que porque Deus nos ama, então não viveremos as consequências do nosso próprio pecado. Por que eu estou falando isso? Porque amar como Cristo amou, muitas vezes alguns interpretam como passar a mão na cabeça, como se não tivesse consequência ao nosso pecado. Mas na verdade tem. Então, da mesma forma, o amor de Deus por nós não nos isenta das consequências do nosso pecado, nós também não podemos passar a mão na cabeça do nosso próximo, que errou, que pecou, porque nós amamos o nosso próximo, tá? Então, é um conceito errado de amor que muitos têm, que acha que amar o próximo é passar a mão na cabeça. Não, irmão, tudo bem. Não, irmã, tudo bem. Continua assim mesmo. Deus te ama assim mesmo. Não, eu tô aqui, eu te amo também. Então, não é bem assim, né? Quando você ama, né, a Bíblia fala sobre pais e filhos, que quem não corrige o seu filho, que não ama o seu filho. Então, nós precisamos entender que o amar o próximo, muitas vezes, vai ser alertá-lo, vai ser confrontá-lo com o seu pecado. Isso também é amor, tá? Então não entenda o amor ao próximo só com, vem cá, me dá um abraço. Peraí que eu vou te acolher. Às vezes o que você precisa é justamente sacudir esse irmão, exortar esse irmão em amor, tá? E não ficar falando, tudo bem, não, Deus entende, Deus entende. Não, irmão, isso não é amor. Amar é você também exortar em amor, percebe?
A gente precisa ter muito cuidado para não justificar uma impunidade com o amor ao próximo, tá? Se uma pessoa comete um crime, ela precisa pagar por aquele crime, né? A gente não pode achar que porque a gente ama o próximo, ele não deve pagar, ele não deve viver as consequências do pecado, do crime que ele cometeu, tá? Então, vamos separar as coisas para também não entender errado esse amor ao próximo e acabar amenizando para o pecador que prejudicou o seu próximo e acabar condenando justamente a vítima. Dito isto, né, nós podemos concluir que nós demonstramos o nosso amor por Deus quando também amamos ao nosso próximo como Cristo nos amou, que é dessa forma, não apenas passando a mão na cabeça, mas também exortando em amor. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o que é o tema desse livro, o nosso amor por Deus, que é o primeiro mandamento. Te espero lá.